Vamos receber hoje a Kalinka Carvalho, que é uma queridíssima aí no mundo da organização profissional. E bom dia para todos, sejam todas aí muito bem-vindas para essa live. Nós vamos falar sobre organização, sobre produtividade, né? A Kalinka, que ela é especialista nesse assunto. E sejam todas muito bem-vindas, vocês que estão entrando aí. Eu sou assim, Leila, quem mais está aqui? Kalinka já está por aqui. Sila, sejam todas muito bem-vindas, meninas. Convida aí o pessoal para assistir, manda aí o aviãozinho para a gente passar esse conteúdo para mais pessoas possíveis, tá? Então sejam bem-vindas. Deixa eu chamar a Kalinka aqui para a gente já começar a nossa live, que é, olha, super ligada no 12. Bom dia! Bom dia! Tá tudo bem com você? Tudo, Dé. Que saudades! Saudade também, cara. A gente ainda não tinha feito live esse ano, né? Então, live esse ano. 2021 não! Que absurdo! Cá, seja muito bem-vinda, tá? Gratidão por ter mexido na sua agenda aí para conseguir estar aqui hoje, para compartilhar seu conhecimento aqui com a gente, né? Porque é tão importante a gente aprender mais um pouco, sempre mais um pouco sobre organização, produtividade, né? Porque nós que somos POs, às vezes a gente também se embanana, né? Sim, e é isso que a gente vai conversar hoje, né? Porque você falou muito sobre isso, como ser... Deixa eu arrumar só minha luz aqui pra gente ficar. Tá. O que é ser organizada e o que é ser produtiva. Então hoje a gente vai tirar todos esses enigmas. Primeiro, eu queria agradecer um convite. É sempre uma honra estar aqui no seu espaço. Eu remanejei minha agenda porque eu costumo fazer as lives de noite, por causa da pequenininha, mas a gente aqui faz... Quando a gente é organizada, a gente consegue remanejar a agenda para que a gente possa estar onde a gente quer estar. Isso é o mais importante, né? Porque quando a gente não quer, não há agenda que funcione. Tava escrevendo sobre isso aqui agora, cara. Essa questão de querer, né? Será que realmente a gente quer fazer alguma coisa? Porque quando a gente quer... Eu acho que isso começa até com nós, quando a gente vai atender os nossos clientes em organização, né? Às vezes a gente percebe que o cliente não está disposto a mudar. E a gente precisa que eles estejam dispostos a mudarem para poder a organização funcionar na casa deles. Verdade. Então, assim, eu vejo muito isso. A gente pode organizar, a gente organiza tudo, a gente é fada madrinha. Mas algumas pessoas vão conseguir manter a organização, outras não. Outras vão pegar a essência do que é ser organizado. E a organização ela pode ter uma variante de uma pessoa para outra. Como é que eu me considero organizada? Se você se considera organizada. Eu até hoje não tiro da minha cabeça o seu lembrete do espelho. Que você faz as anotações no espelho, lembra? Eu gosto, porque eu saio do banheiro, tô dando de cara com o espelho, onde eu fico escovando os dentes, onde eu fico. Então, isso é importante para mim. E é exatamente isso que a gente tem que pensar, no que funciona pra gente e o que resolve. Porque senão a gente vai querer aprender um monte de ferramenta, um monte de técnica, um monte de coisa, e vai ser só um monte de informação sem utilidade. Que é a mesma coisa que a gente tem, um monte de coisa na casa sem utilidade, às vezes. É verdade. Então, quando a gente Cá, se apresente aí, fala um pouquinho sobre você. Tá, falo sim. Então, ó, para quem não me conhece aí do perfil da Débora, eu sou Kalinka Carvalho, sou consultora em organização há mais de 10 anos no mercado. Então, eu venho aí trazendo essa trajetória e completei 10 anos ano passado. Eu comecei em 2010, 2020 completei 10, já tô ficando muito velha nessa carreira. Se o Edione tivesse aqui, ele ia falar o quê? O dinossauro da organização? Provavelmente, né? Porque assim, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei com 25 anos de idade como personal organizer. Oh, delícia! Olha só, muito novinha, muito que novinha. Gracinha! E a minha formação inicial é publicidade e propaganda. Então, eu trouxe toda essa minha expertise, isso é legal na carreira de personal organizer, né? Você trazer o que você fazia, o que eu posso usar do que eu fazia antes da minha carreira? Você fala muito disso nas suas aulas. Então, o que eu trago, né? Então, toda essa parte do marketing, toda essa parte da divulgação, eu trouxe comigo. E foi interessante porque eu mudei esse meu perfil, né? Eu conhecia profissionais que eram muito sérias. E a Kalinka não é séria. A Kalinka é despojada, divertida. Como é que eu ia falar de organização, que era uma coisa tão regrada, né? Tão certinha, do meu jeito. E foi aí que eu fiz essa adaptação. Então, há 10 anos eu venho falando de organização, mas com diversão. Né? Eu ajudo as pessoas desse modo mais
descontraído da Kalinka, Isso é uma divertido. delícia. Sabe quando eu comecei, cara, você falando isso, eu vou confessar que quando eu comecei eu falava, meu Deus, tem que ser mais discreta, se eu não for chique, elegante, falar, não falar baixinho, eu não vou conseguir ser personal organizer, não. Aí depois eu falei, gente, não dá para ser, não é o meu jeito, então como é que faz, né? E E tem aí público depois para tudo começou a tudo. funcionar. É, tem pouco para tudo. Mas, né, igual eu falo, tem gente que é mais tímido, fala pouco e tá tudo bem também, Mas é né? interessante, você não precisa mudar seu perfil para exercer a profissão. É, Se você é mais discreta, fala baixo, você vai atrair pessoas desse mesmo perfil. Eu já é, sou mais despojada, divertida. Então, eu atraio pessoas aham. que são extremamente assim, iguais a mim. Então, Eu isso é acho que o interessante de que você se adaptar. importa, o que importa, de verdade, eu acho que quando a gente, o que faz a diferença, de verdade, de coração que eu tô falando aqui, é você ser você mesma, independente do jeito que você seja, né? E agregar ali o, a profissão no seu ser. E ser você mesma. Pronto, aí a coisa anda. Ninguém consegue fingir 100% do tempo, né, Dé? Então, Então, assim, não adianta se passar por um personagem. A gente vê isso muito na rede social, na internet. Quantas pessoas você não acha, quando você conhece pessoalmente, você vê que não era tudo aquilo que ela transmitia ser. Então, você não, eu prefiro, eu gosto de ser natural. Eu gosto de ser quem eu eu tô rindo, sou cara. mesmo. Tem que ser Eu tô assim, rindo porque porque toda vez que eu falo com você, eu tenho que lembrar de você lá no encontro do Centro-Oeste. Meu Deus do céu. No POB também, né? Meu Deus do céu. É pra vocês verem ela sentadinha aqui, é porque ela não tem opção, gente. Ela tem que gravar live sentada. Porque, meu Deus, mulher, como assim? Você é muito. eu sou elétrica, né? Eu sou muito. E eu até falei, eu acabei de gravar um vídeo lá pro meu canal do YouTube, 36 novos fatos sobre mim, que eu fiz 36 anos, então eu gravei fatos Ai, interessantes para quero as pessoas me assistir. conhecerem. Tem um vídeo lá no canal. E eu falo exatamente sobre isso, sobre o minha principal qualidade, meu principal defeito. Uma qualidade que eu acho que é a proatividade, às vezes ela pode se tornar algo ruim. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que eu estou invadindo o espaço para eu querer ajudar sempre, né? Querer. Então, às vezes, eu posso tomar iniciativa de uma coisa que a pessoa já ia fazer e isso pode me prejudicar. Então, isso é Entendi. interessante a gente perceber que, às vezes, as qualidades elas podem se tornar defeitos e É. vice-versa. O meu maior defeito é o perfeccionismo. Então, sempre eu gosto de tudo certinho, tudo organizado, mas às vezes eu tenho que também dar aquele limite. Exatamente quando eu vou atender um cliente. Tem cliente que o meu básico da organização é o ó para ele, né? Tipo, é o Aham. uau. E às Uhum. vezes tem aquele cliente super exigente. Então a gente tem que saber sempre lidar. E isso faz parte da nossa organização pessoal. Saber lidar, saber alinhar as expectativas, saber o que, que eu uso, o que, que eu não uso, quando eu falo sim, quando eu falo não, quando eu fico quieta, quando eu tenho que me expor. Então, isso faz parte de uma organização pessoal. Se Que você se legal. organiza, você consegue lidar muito bem com os imprevistos, com as coisas que vão saindo Aham. fora do controle. Isso é total controle emocional, gente. É isso aí, controle emocional de Sim. você e das atitudes que você vai ter. Eu acho tão bom ouvir isso, sabe? Porque eu falo sempre, cara, a gente ter informações que trazem a consciência do que nós estamos fazendo. Quando a gente fala sobre, por exemplo, organização pessoal, o que, que me remete, por exemplo, né? A um checklist, a um É uma planner, entendeu? agenda, um papelzinho É, anotado. e pelo que você falou aí, agora que eu estou tendo consciência que a organização pessoal também é você ter consciência do seu ser, né? Do seu eu aí. Que bacana. E sabe por quê que é assim, isso da organização pessoal chegou para mim porque eu fazia organização de eventos, né? Organizava eventos, tinha que lidar com várias pessoas ao mesmo tempo, projetos, coisas que não dependiam de mim. Isso que é o principal. Às vezes tem coisas que você tem que fazer que não dependem de você. E aí você fica frustrada se não dá certo. E aí eu percebi, fazendo a organização pessoal, eu podia ajudar outras pessoas a encontrar exatamente as ferramentas que ela podia usar para se organizar e finalmente se organizar, porque a maior frustração das pessoas é: eu quero me organizar. Baixo um aplicativo, não consigo me organizar, não consigo lidar com aquilo. Porque já falamos aqui em outras lives, não funciona para você. Aquela ferramenta serve para o seu amiguinho, mas para você não funciona. E aí, para eu poder oferecer as ferramentas, poder oferecer, desculpa assim, ó, usa esse tal aplicativo, usa aqui essa agenda, esse aqui é bom. Como é que eu ia fazer isso com uma pessoa que eu nunca vi na vida? Então, conhecer essa pessoa é o principal fato que eu preciso fazer. Como é que você lida no seu dia a dia?
E se ela não se conhece, fica muito difícil a gente saber o que funciona e o que não funciona. Então, quando a gente fala em ser produtiva e ser organizada, são coisas complementares, diferentes, mas muito unidas. E eu resolvi falar de organização e produtividade junto, porque eu acho que elas são muito eu. Eu sou organizada sim, e a gente sabe que nós profissionais de organização temos esse dom de organizar os espaços físicos, porém muitas profissionais têm dificuldade em organizar o seu tempo, a sua gestão, a sua capacidade produtiva dentro da casa do cliente, né? Quantas as meninas, a pergunta que você mais responde, quanto eu vou cobrar? A pessoa não sabe quando cobrar, mas não sabe nem quanto tempo demora dobrando uma camiseta, né, Dé? Acontece muito. A preocupação é, inclusive, o tempo que demora para dobrar, e não o tempo que ela também vai ter vai ter que investir, vai ter que gastar ali para encontrar a solução, né? Sim, o planejamento, às vezes a solução não está tão visível. E é engraçado, o seu tempo de dobrar a camiseta é diferente do meu. Nós que somos mais energéticas, né? Dobramos muito mais rápido do que aquelas que são mais calminhas. E às vezes as pessoas querem que passe até um checklist de tempos de dobras que é bacana, né? Igual você falou, gente, é diferente o tempo de cada um. E a prática, né? A prática da dobra leva você a ficar mais rápido e a perfeição. Então, assim, no começo eu levava muito tempo para dobrar uma camiseta porque eu estava aprendendo. Conforme os anos foram passando, eu dobrei milhares de camisetas. Você vai conseguindo, né, essa habilidade de dobrar mais rápido. Hoje eu dobro sem gabarito e fica perfeito, né? Tem muitas aí que ainda dependem do gabarito. O gabarito é apenas uma ferramenta que pode ser utilizada. Eu brinco que há 10 anos atrás, quando eu comecei, eu tinha que usar muito a minha criatividade. Por quê? Porque não tinha organizadores no mercado. Não tinha hoje a infinidade que a gente tem de organizadores hoje. Então eu usava assim caixinhas, encapava, usava coisas que a pessoa não estava usando em casa para poder organizar tudo bonitinho. Então eu usava muito a criatividade. E hoje tem tanta coisa que você nem usa mais a criatividade. Você compra aquele produto pronto, coloca ali. E às vezes não é isso que o cliente precisa, não é de produtos, e sim da solução que a gente leva para ele. Então, eu acho que hoje eu aplico muito isso no cliente de ser organizado e ser produtivo exatamente por causa disso. Qual que é o seu objetivo com a organização? É ter o closet dos sonhos que você olha e acha bonito? Ou, de repente, uma coisa mais prática, onde você consiga achar com rapidez e não se frustre ao ter que colocar tudo de volta? Porque, às vezes, dependendo do sistema aplicado, ela vai encontrar dificuldades. Sim, ela vai ter que se esforçar um pouquinho mais. E tem cliente também de todos os níveis, né? Aqueles que realmente... Tem cliente que fala, Débora, olha, eu não uso, mas eu quero ali na paleta de cores certinho. A branca, essa aqui eu nunca uso, mas eu quero aqui. Sapatos, às vezes, é metódico, enfim, alinhar as expectativas é fundamental pra gente. Então, assim, o que você quer? Eu consigo oferecer. Hoje, como profissional de 10 anos de experiência, de já ter feito tanto do mais bonito, às vezes tem umas fotos que eu falo assim, gente, eu não quero tirar foto disso para postar no Instagram, porque não é foto do Instagram, mas pro cliente funcionou, para ele tá organizado. Exatamente, tá, cara. Nossa, isso eu vejo muito, só que tem muitos profissionais que se frustram porque não tem jeito de fazer daquele jeito, porque o cliente não quer daquele jeito que eu quero. E aí o ego fala mais alto, né? O julgamento nosso em relação às nossas outras colegas de trabalho é exatamente esse. Às vezes você vê uma organização e fala assim, mas eu faria desse jeito. Então pensa antes, será que o cliente não pediu desse jeito? Qual foi, por que ela fez daquela forma? Mas eu vejo as experiências que eu tenho em relação, né, não é nem a questão de ver ali o trabalho de alguma colega que eu não tive por perto, que eu não sei realmente. Eu já tive, por exemplo, cara, algumas assistentes que ficam destruídas porque não posso aplicar a técnica que eu gosto, que eu quero, que fica lindo ali para o cliente. Entendeu? E eu falo, meu Deus, como assim, né? Esse sofrimento todo para entender o que o cliente realmente precisa. Eu falo muito sobre essa questão do nosso ego, né? As coisas não são assim. Claro que o cliente não tem conhecimento, mas tem coisas ali que vai ficar lindo para nós, mas não vai funcionar para ele. Então, para que esse sofrimento todo, né? Nossa, os meus primeiros trabalhos era assim, a pessoa passava a hora dobrando a mesma camisa para ficar perfeita, aquela coisa. E eu vi que isso estava me desgastando e eu não estava entregando aquilo tudo que eu tinha. Então, sempre eu gosto de alinhar expectativas com o cliente, exatamente por causa disso, para verificar o que ele quer e o que eu realmente vou entregar. Porque a gente vê muitas referências, mas às vezes o cliente achou bonito. Na hora que você vai explicar que aquilo talvez não funcione para ele, ele vai te admirar muito mais por você ser honesta com ele.
e não tentar Agora, fazer. seja honesta comigo também, cara. Sim, Eu já passei, já fiz esse teste, essa pesquisa, que eu gosto muito de testar as coisas, e entender se aquela dobra perfeita realmente importa muito para o cliente. A maioria fala, não, não precisa ser milimetricamente não, Débora, eu sei que não vou fazer assim. Então, isso é mais nosso, do profissional, do que do próprio cliente. O cliente, ele nem enxerga aqueles geralmente, se é a milímetros. dobra perfeita, não é o cliente que vai fazer. Ele vai colocar uma funcionária para fazer a dobra. Isso é muito fato, né? Eu atendo muitos clientes que não têm uma empregada todos os dias na casa. Tem, às vezes, de vez em quando. Então, às vezes a gente faz o treinamento, mas a pessoa precisa manter. E às vezes não é uma dobra. Às vezes a dobra mais simples, mais básica, é o que ele consegue manter. Ele já, realmente, se você usar o produto organizador para dar o apoio à manutenção da pessoa, que é para isso que ele serve. O produto serve para garantir a manutenção. Por quê? Organizar, a gente consegue organizar sem produto nenhum. Que é realmente resolver a solução, tirar o que está em excesso e pronto. Mas os produtos organizadores, eles auxiliam ao cliente a manter, a ficar visualmente bonito. A gente adora colocar potes iguais, colocar coisas iguais. Então, isso é uma organização visual. Ela não é funcional no sentido de que é a relação da organização de verdade, a funcionalidade. Quando a gente coloca... Tá meio chiando, tá? Você tá ouvindo o chiadinho? Não. Não? Então tá. Não. Aqui tá parecendo um chiadinho pra mim. E aí você coloca a organização em primeiro lugar, porque você não precisa usar os produtos. Se você padronizar cor, padronizar tipo, sempre vai dar essa solução, essa organização visual. Mas ela pode ser só visual nos olhos, mas na praticidade, às vezes não é. A gente tem que tomar muito cuidado com a solução que nós estamos dando para os nossos clientes. E isso que a gente está falando aqui, meninas, né? Só para reforçar aqui para vocês, é sobre organização e produtividade. Ficar perdendo tempo ali numa coisa que o resultado principal é realmente entregar a solução e não a beleza ali, né? Até clichê, é consequência do trabalho da organização. Ó, as meninas estão falando que tá chiando um pouquinho. Tá chiando? Será que é o meu? Microfone. Não sei. Dá uma ajeitada aí. Porque o meu Melhorou? Eu tirei o fone. Melhorou? Melhorou. Engraçado, eu tô achando que é esse fone aqui. Deixa eu aumentar aqui pra mim. Melhorou, então tá ótimo. Porque por causa que tava chiando um pouquinho. Achei que era só pra mim. As meninas falaram aqui no chat, então a gente vai resolver, né? Tá bom, então vamos lá. E em relação ao princípio, assim, de eu como PO, como que eu começo a me organizar para ser mais produtiva? Então, tudo isso que a gente comentou aqui é a base do que a gente precisa. Porque a gente fala assim, será que... Foi a pergunta que a gente fez. Será que você é mesmo organizada? Você pode, por exemplo, trabalhar com organização e não ser tão organizada assim. Você pode exercer. Muitas profissionais são bagunceiras, começaram a se organizar, aprender organização e elas eram bagunceiras. Você pode ser produtiva e não ser organizada, e ser organizada e não ser produtiva. Então, vamos ao princípio básico. O que é ser organizada? É você ter tudo nos lugares corretos e você encontrar quando precisa. Isso é organização. Produtividade é quando você consegue fazer coisas num tempo curto, usando o menor número de recursos possíveis, você consegue realizar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma organização num closet e eu gasto 5 horas, de repente, para fazer organização naquele closet, se eu sou mais produtiva, eu posso, de repente, gastar 3 horas. Mas o que eu fiz? Eu peguei um assistente, então eu diminuí a minha parte, né, de fazer as dobras. Então, isso eu garanti a produtividade em menos tempo. Ou, ao invés de trocar todos os cabides, porque a cliente já tinha todos os cabides ali personalizados, ela queria que deixasse assim, eu não mexi. Ou eu criei soluções com produtos que facilitaram ali na hora da organização e diminuí meu tempo. Então, eu vou usar, para ser produtiva, eu vou usar recursos o menor que eu puder e diminuir meu tempo fazendo aquela ação. O que acontece? Muitas profissionais de organização, elas não são organizadas pessoalmente, na vida pessoal. Ou seja, o cliente marca com ela e ela geralmente marca na cabeça que ela tem que fazer aquele cliente. E ela não colocou ali um planejamento, ela não colocou no papel. Quando ela chegar na casa do cliente, o que ela vai fazer? Primeiro eu vou retirar todas as roupas, eu vou separar na cama, aí eu vou separar... Não separou isso, qual é o plano de ação dela dentro da casa do cliente. Então, quando ela chega, ela vai parar, primeiro ela vai perder tempo pensando por onde ela vai começar. Depois, aí ela vai pegar. Aí ela vai perceber que não era bem ali que ela tinha que começar, porque surgiu um outro imprevisto.
Então, quando a gente sabe como é a rotina do cliente, como é a rotina da casa, a gente consegue já chegar na casa com esse plano de ação do que eu vou fazer. Ah, eu não vou poder chegar e ir no quarto porque os meus clientes estão acordando. Então, eu vou ter que começar por outro cômodo. Só que aí, na hora que eles saírem, eu preciso ir para o quarto, porque depois eles vão ter que voltar para lá. E você vai gerenciando essa organização do espaço quando o cliente está dentro da casa. Quando ele não está, fácil, você faz do jeito que você quiser. Mas muitas vezes você tem que trabalhar com o cliente dentro da casa, em outros cômodos, e fazendo esse revezamento sem atrapalhar a rotina dele. Que é como se a gente estivesse ali, ó, neutra, não existo, estou aqui, mas você não me vê. E essa é a forma de ser produtiva. Então, não adianta... Imagina, o cliente chega na casa, tá bagunçado aqui, tá bagunçado ali, tá bagunçado lá, tá bagunçado lá. Ele fala assim, gente, essa mulher veio organizar ou bagunçar a minha casa? Então, eu sempre alinho essa expectativa com o cliente. Ó, o local que eu estiver organizando, primeiro, ele vai parecer bagunçado, porque eu vou tirar as coisas do lugar. Depois, é que você vai conseguir visualizar a organização. E aí, sim, tudo que a gente avisa com antecedência, isso serve para criança, serve para adulto, tranquiliza a pessoa. Então, essa parte da conversa com o cliente é muito importante, né? Olha, eu vou fazer assim, assim, assado, tá bom? Para ele poder entender que é um processo, que não é assim, você faz, pum, fica organizado. Não, tem um processo, vai separar. Algumas vezes você vai precisar da ajuda dele, outras vezes você vai perguntar. E até isso, a pergunta para o cliente. Eu vejo, tem profissionais que viu uma coisa, vai lá e pergunta para o cliente. Aí viu outra coisa, vai lá e pergunta para o cliente. Não, gente. O tempo do cliente é precioso para a gente. Tá com dúvida? Faz uma pilinha de dúvidas. Quando for perguntar, pergunta tudo de uma vez. Assim você vai otimizar o seu tempo e o tempo do cliente, sendo assim mais produtiva. Então, muitas profissionais são sim organizadas, sabem técnicas de organização, mas não sabem lidar com esses processos dentro da casa do cliente. Usar a produtividade a favor delas. Por quê? Isso mostra falta de organização para o cliente, quando você vai perguntar o tempo inteiro. Nossa, essa menina vai me perguntar de novo, que chatice. Então, pensa antes de perguntar. Faz perguntas mais precisas. Essa roupa fica ou não fica? Não vai perguntar. Então, essa aqui tá assim, né? Não, para de explicar. Seja mais objetiva. Isso é economizar seu tempo e o tempo do cliente. Se necessário, ele vai argumentar. Mas por que você está me perguntando isso? Aí sim você explica. Mas se você já chega, já explicando o negócio, dando... Aí às vezes ele nem entende o que você está explicando e ele só queria uma resposta sim ou não. Então, essa parte de lidar com os processos, tanto no trabalho, na casa do cliente, como nos processos internos, né, da empresa, parte financeira, parte de marketing, as profissionais de organização têm muita dificuldade nisso. Elas não têm a empresa organizada nesse processo, né, de fazer o processo. Quais são os meus contratos, quais são as minhas planilhas, principalmente quem começa. Ao invés de já querer deixar toda essa parte burocrática organizada, quer arranjar cliente. Eu falo, não, calma aí. Vamos primeiro deixar a parte dos processos da sua empresa. Se um cliente te liga, se o cliente te manda uma mensagem, o que você faz? Você tem que ter ali um script. Ah, eu primeiro ligo e converso com ele para descobrir o que ele quer. Eu mando um questionário para ele responder. Eu marco uma reunião. Eu marco uma avaliação técnica. Qual que é o processo? E varia de profissional para profissional. Não é todo profissional que faz o mesmo processo. E isso é super adaptável. Você vai fazer como você quer. Né? Geralmente, assim, como é que você lida com o cliente? Tem pessoas que são melhores com vendas, tem pessoas que são melhores no telefone, tem pessoas que são melhores... Eu só faço a venda pessoalmente. Porque aí eu chego com o meu jeitinho, eu vou lidando, conversando e tal. Prefiro. Mas, às vezes, eu tenho que falar no telefone. E, às vezes, você não passa tudo que você quer passar, né? Então, você tem que ver aí qual é o perfil. Se você é mais tranquila, se você quer sentar e tomar um cafezinho, se você quer, de repente, fazer alguns questionamentos, né? Levar a sua pranchetinha ali. Eu lembro, Dé, que quando eu comecei, eu fui com um monte de pergunta para o cliente. Na pranchetinha, para poder fazer a avaliação lá. Entrevista. Gente, depois eu descobri, falei assim, gente, se eu ficar fazendo essas perguntas, o cara vai me achar uma chata. Eu não quero ser a chata. Interrogatório é esse? Que interrogatório é esse? E aí eu falei assim, eu posso fazer de forma diferente. Então eu levo no bate-papo, faço as mesmas perguntas, mas de forma que ele não perceba que é um questionário. Então, você saber lidar com isso é muito importante. Então, às vezes eu pergunto, tá, quantas pessoas moram na casa? Mas como se eu fosse, não é uma pergunta do meu questionário, tá ali. Mas eu pergunto ali intrínseco dentro do papo que a gente está conversando. E isso é importante. Então, você garante aí a sua produtividade nas respostas
alinhar as expectativas do cliente, que é o mais importante, o que ele está precisando, porque às vezes ele não quer aquela dobra perfeita, aquele guarda-roupa de capa de revista. Ele quer que resolva um problema. Qual é o problema? É se atrasar todos os dias para o trabalho? É não ter tempo de sentar com a família para comer? Tem uma coisa muito mais interna naquela desorganização. Então, se a gente percebe isso, a gente está trabalhando a nossa organização pessoal e a organização pessoal do nosso cliente. Você falou aí, cara, em relação ao tempo que às vezes pode ser gastado ali de forma falha com o cliente, né? De estar indo toda hora perguntar algo, enfim. Aconteceu comigo uma vez e eu não tenho problema nenhum em contar essa história, eu acho que todo mundo conhece essa história. Eu falo sempre a respeito da pontualidade, né? Uma vez eu marquei com o cliente e cheguei 10 minutos mais cedo. E aí a cliente me atendeu no horário, a pessoa que cuida da casa me recebeu e ela me atendeu no horário marcado. Esperei 10 minutinhos lá dentro da casa dela e ela desceu uma escada falando, sabe o quê? Nossa, Débora, desculpa, eu achei que a gente tivesse marcado às 9 horas. E eu falei, nossa, nunca mais. Então a gente acha que antecipar também 10 minutos é importantíssimo. Às vezes está amamentando, trocando uma fralda, se aprontando para ir para o trabalho, né? Então eu já passei por essa situação aí. E a gente tem que pegar isso aí e aprender, né? E essa pontualidade é uma coisa que seria uma coisa normal, né? Só que nós brasileiros, a gente tem a coisa do chegar atrasadinho, 15 minutos, meia hora. Eu sou uma pessoa que odeio esperar as pessoas chegarem. Então eu não gosto de fazer as pessoas esperarem. Mas é bom que a gente coordene os nossos horários exatamente por causa disso. Eu não posso chegar muito cedo, senão eu vou fazer a outra pessoa ter que se aprontar mais cedo. Eu sou muito pontual. Se eu marco às 8 horas, você tem que estar tocando no interfone que você chegou na minha casa. Se você chegar 10 para as 8, às vezes eu estou terminando alguma coisa para te receber. Então é importante a gente ter alinhado isso, porque às vezes você vai mais cedo, espera um pouquinho, dá o horário. Eu fiz muito isso em projeto. Cheguei mais cedo, mas eu tinha marcado tal horário. Eu ficava na porta esperando até tocar o telefone. Então, às vezes, para você poder também alinhar, para não atrapalhar, porque às vezes a pessoa, esses 5 minutinhos é aquele minutinho que ela precisa para colocar as coisas no lugar para te receber. E uma coisa, muitas profissionais, elas não organizam o tempo delas em relação ao transporte da casa dela para o cliente, a ida para ir fazer as compras, tudo isso é computado como tempo. E o tempo é nosso bem mais precioso e tudo que você gasta de tempo você não consegue trazer de volta. Então é necessário que a gente organize muito bem o nosso tempo para que a gente não perca esse tempo que é tão importante para a gente. Em 10 minutos a gente pode fazer tantas coisas e às vezes a gente está gastando fazendo uma besteira, ou seja, olhando no celular, conversando uma coisa que não fazia sentido. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto ao uso do nosso tempo. Chegar atrasado é horrível. E eu aprendi que chegar adiantado também, né? E a gente tem também o termo, né? Eu sempre fui tão chata ao ponto de acabar com o namoro por causa dessa questão. Marcava um lugar para encontrar, antigamente tinha muito isso, né? Menina, e aí eu ainda esperava 5 minutos, não chegou, tô indo embora, já ia embora, nem avisava. Eu era bem chata com isso. Então, depois desse fato aí com essa cliente, eu aprendi que adiantar também não deve. Às vezes a gente acha que a gente está sendo muito, né, adiantando, e às vezes não, a gente tem que saber ali, marquei tal. Então, respeitar o horário é importante também, né? Eu morei um ano e meio nos Estados Unidos, né? E lá, se você chega atrasado... Sério? Eu não sabia, cara. Morei um ano e meio nos Estados Unidos. Se você chega atrasado com uma sessão, já era, você perdeu. Não tem mais chance de entrar. Não é que nem aqui no Brasil, que se chegar 5 minutinhos, a pessoa ainda deixa você entrar. Aqui a gente lida muito mal com o tempo, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que dar o nosso jeitinho brasileiro de ser. Por isso que a gente recebeu essa nomenclatura, porque a gente dá um jeito para poder solucionar as coisas. E o atraso é uma característica muito marcante nossa lá, do brasileiro. E eu, como organizadora, achava isso horroroso, ter a fama de atrasar. Porque eu nunca atrasei. Mas a gente tem essa fama, né, lá fora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Oi? Dentre outras. Dentre outras. A gente tem a fama, né, de chegar atrasado. Então, tomar cuidado com o atraso, porque a pontualidade é uma das características de uma pessoa organizada. Por quê? Porque ela levantou mais cedo, ela se organizou, separar a roupa para o dia seguinte, separar o material, organizar a bolsa já no dia anterior.
E se você acorda, você ainda tem que arrumar a bolsa, você ainda tem que escolher a roupa, você vai demorar algum tempo ali antes. Então eu já deixo no dia anterior, roupa separada, bolsa montada, tudo bonitinho. Fora o estresse, né, cara? Você acorda sem nada preparado ali, aí é uma correria e você já acorda assim. A gente tem que Correndo. acordar com mais leveza, com mais, né? Pra gente ter um bom dia. Eu acredito piamente nessa questão de você acordar com mais calma, porque quando você acorda naquele aceleramento danado ali, você já acorda, Você já acorda estressada, né? isso estressa, né? Você falou também, cara, que eu achei bem bacana, sobre a questão da gente ser mais produtivo, conseguindo entender a rotina da casa, a rotina do cliente, né? E perguntar as coisas para o cliente. E eu acho bacana em relação, toda vez que eu chego na casa do cliente, que eu vejo quanto a casa mesmo em si me passa informações, né, sobre a rotina daquela família, né? Tem coisas que a gente nem precisa literalmente perguntar para o cliente, que a gente vai entender. Não é? A gente recebe muita informação ali, do nada o cliente, uma conversa sem ser da própria organização, você já pega informações que vai te ajudar muito no processo do desenvolvimento do projeto, né? Então, ter atenção a todos os sinais ali, gestos que o cliente faz, você percebe se ele está estressado, se ele é mais tranquilo. Então, isso ajuda muito a gente na hora do planejamento, né? O poder da observação, ele é inacreditável, porque às vezes o cliente não sabe que está acontecendo aquele problema na casa. Mas aí quando você chega, você observa a rotina, que de repente está todo mundo correndo para colocar as crianças para ir para a escola, estão montando a mesa do café da manhã, você vê que tá meio agitado. Por que a rotina não podia ser mais leve? Então ali você pode oferecer um novo produto, um novo serviço. Você quer uma ajuda para organizar a rotina da sua casa? Eu vim organizar o guarda-roupa, mas tô vendo que você tá precisando aqui organizar a rotina dos horários e tal. A pessoa, nossa, mas você oferece isso? Eu lembro de ir numa casa de uma cliente para fazer organização digital. Não fui fazer organização da casa. Fui organizar o computador, fotos, essas coisas. Porém, ao andar pela casa dela, você aceita um copo d'água? Ela abriu a geladeira. Aí eu comecei a observar, falei, nossa, você não tem, né, um sistema de compras e tal. Ela, mas vocês fazem isso? Ou seja, eu vendi um outro trabalho, eu fui fazer uma outra coisa, vendi um outro trabalho só fazendo observações e conversando ali. Então, a gente perde muita oportunidade por não observar, por querer oferecer só aquilo que a gente acha que o cliente vai precisar. Ou que e às vezes, se você abre a mente, você consegue ver outros serviços dentro da casa que você pode oferecer para o cliente. Em relação a essa questão, eu acho que a maior dificuldade como mentora é abrir a cabeça das alunas em questão de, mesmo falando sobre subnichos dentro de uma própria residência, fazer entender que, por exemplo, nós estamos passando aí, tá super melhor, graças a Deus, mas ainda por um processo de pandemia que já tivemos muito, muito, muito pior. Porém, eu não precisei, por exemplo, parar de trabalhar nem dentro de residências, né? A gente foi com mais cuidado, sem equipe, né? Com para não ter aglomeração e tudo mais. E atendi de forma online também, de forma de consultoria, né? Para a pessoa fazer a sua própria organização. E, nossa, cara, quando você fala isso, eu falo assim, gente, sabe o que é brilhar o olho? Porque é tão bom reforçar essa questão de, poxa, tem tanta coisa que pode ser feita e fica com a cabeça achando que trabalhar como personal organizer residencial é só realmente ir lá entrar na casa do cliente e organizar a casa dele e às vezes nem faz o processo todo, perde venda, perde o trabalho, porque não enxerga. E é engraçado você falar isso. A Cecília falou, já fiz até cardápio para o cliente. Eu, por exemplo, quando eu comecei, é aquela coisa. O profissional que está começando agora acha que ele só vai fechar o projeto, organizar a casa inteira e cria essa expectativa e aí ele fala assim, não estou conseguindo vender. Claro, você está pensando só no macro. E se ao invés de falar para a pessoa que eu estou querendo organizar sua casa inteira, eu descubro qual é o problema de fato dela, que é de repente estar chegando atrasada todos os dias no trabalho e fala assim, eu estou achando que a gente pode começar pelo seu guarda-roupa. Porque você vai ver que se a gente organizar seu guarda-roupa, você nunca mais vai chegar atrasada. Você vai conseguir rapidamente trocar a roupa e criar esse sistema. Ou seja, se solucionou um problema. A hora que a pessoa percebe que um problema foi solucionado, assim, eu tenho tantos outros para você resolver.
e ela te apresenta outras soluções. Então, dá para fazer muita coisa. Eu hoje faço organização da casa, eu faço organização digital, que é o computador. Com a pandemia, o que aconteceu? Eu estava nesse processo, né, de transição do presencial para o online, porque eu estava fazendo muito mais projetos digitais do que presenciais. Porém, a pandemia acelerou esse processo. E é importante que a gente saiba, como profissionais de organização, que o projeto em si, organizar ali na casa do cliente, é uma forma de oferecer o serviço. A consultoria online, que foi uma coisa que a pandemia enraizou na gente porque foi necessário, é outra forma de oferecer o serviço. Você ainda pode oferecer produtos digitais, né? Como a gente está aí no mundo digital, livros, e-books, aulas. Olha a infinidade de produtos e serviços que uma profissional de organização pode oferecer para resolver o problema do cliente. Eu tenho cliente para atendimento presencial, eu tenho cliente para o digital, porque são perfis diferentes, são necessidades diferentes, são problemas diferentes. Então, a gente tem que tentar abrir o leque de opções dos nossos serviços para a gente não ficar estagnada e estar sempre sem cliente, né? Acho que uma das maiores reclamações das meninas que começam é: eu não consigo cliente. Mas o que você está oferecendo de fato? Não está muito complexo? Não está muito difícil para o cliente entender que você oferece esse serviço? Você se posicionar e entender o que o cliente precisa, né? Eu percebi que 2021, eu não sei se você, né, passa por isso, enfim, 2021 as pessoas estão pedindo muito elaboração da rotina doméstica. Acho que as pessoas estão mais em casa e aí está percebendo que a colaboradora ela não está conseguindo desenvolver ou alinhar as coisas ali conforme a necessidade, mas 2021 está intenso essa questão de elaboração de rotina. Para mim foi em 2020. Para mim, 2020 foi o maior de rotina. Por quê? Chegou março, começou um monte de mães com os filhos em casa, sem empregada, porque foi o auge ali, não podia receber ninguém. E aí, falou assim, como é que eu consigo fazer isso? Eu falei assim, você tem alguma rotina em casa? Eu aqui em casa, por exemplo, eu tive que adaptar a rotina que já existia por causa da pandemia. Quando já existe, fica mais fácil adaptar. Porém, quando não existe, você precisa criar uma rotina, né? Que horas eu vou acordar, que horas eu vou trabalhar. Se você é mãe de criança pequena, você vai ter que lidar com ela. Se está em idade escolar, vai ter que ajudar às vezes, porque a professora está dando lição e a criança não está acompanhando. Hoje eu vou fazer um programa de TV falando sobre a organização do cantinho dos filhos, né? Do cantinho de estudos. Vou gravar agora à tarde lá um programa de TV. Mas como é importante ter um espaço, né? Que você consiga, que seu filho tenha foco. As crianças de hoje estão muito aceleradas. Então, a rotina, eu digo que a rotina é um mapa do que deve ser feito para nos ajudar a ter o controle da nossa vida. E muita gente ainda acha que rotina é chato. Você falou que 2021 o pessoal quer. Exatamente porque estão descobrindo como a rotina é importante. Eu preciso ter uma rotina. Ela não é chata. Ela é a segurança de que eu tenho um passo a passo para fazer. E o mais legal, se você sai da sua rotina, você consegue voltar rapidamente, porque você sabe como é que ela é. Quando você não tem, você fica desesperado procurando uma solução e não consegue resolver. Então é muito importante que a gente tenha uma rotina. Rotina de trabalho, rotina de skincare, né, de cuidados com a pele, rotina dos filhos, rotina de tudo. Você pode criar uma rotina para cada segmento da sua vida, que é o passo a passo do que você precisa fazer. Se precisar sair da rotina, não tem problema. Você tem esse poder de adaptar. Vou sair. Hoje eu tô saindo da minha rotina. Nunca fiz uma live de manhã. Saio da minha rotina, mas eu já adaptei. Vou sair daqui, já ir, depois eu já vou com a pequenininha. À tarde, hoje meu dia tá totalmente fora da rotina. Mas a gente adapta, né, para poder conseguir realizar as coisas. O sofrimento que eu acredito que exista é em relação a achar que rotina tem que ser engessada e Deus me livre de rotina, eu não dou conta não, tem que fazer tudo daquela, né? E não é isso, na verdade. E uma coisa que você falou da rotina, tem gente que acha que rotina é colocar assim, 8 horas acordar, 9 horas fazer isso, negócio. Rotina não é isso. Rotina não tem horário. Rotina tem blocos de tempo do que você precisa ser feito. O que é? De manhã eu acordo, eu tomo banho, eu tomo café. Mas tem dias que eu acordo mais cedo, tem dias que eu acordo mais tarde. A minha rotina da manhã continua a mesma. Eu sempre faço os processos da mesma forma. Porém, um dia mais cedo, um dia mais tarde. Então, eu não tenho um horário específico. Você pode criar horários para você poder ter uma segmentação aí, poder organizar seus blocos de tempo? Pode. Mas se você organizar sua rotina da manhã, sua rotina da tarde, sua rotina da noite, o que você precisa fazer nesses 3 blocos já vai ajudar muito o seu dia a dia.
Porque você sabe que de manhã você pode, por exemplo, ter que cuidar da casa. À tarde eu tenho que fazer as coisas do trabalho. E à noite eu tenho que ficar com os filhos. Então, nesse bloco de tempo, você consegue ver todas as atividades daquele segmento específico. E levar também, né, cara, essa informação para o cliente, porque eu recebi esse ano, inclusive, o pedido de uma cliente de uma organização de rotina, só que ela me pediu para fazer ali por tempo, entendeu? Tal hora, aí cabe a nós explicar que isso aí pode complicar ainda mais o desenvolvimento do colaborador. Porque você cronometrar exatamente, ainda mais tratando de rotina doméstica, 8 horas põe a mesa, 8h30 tira a mesa do café da manhã, 8h31 lava as coisas do café da manhã ali. Isso aí pode gerar até mais estresse, mais desconforto, até repulsa ali pelo trabalho em questão. Né? Então, essa questão de estabelecer horário, né, cronometrado ali de forma, né, e por período também, eu acho que é... Esse é a forma de você tentar enraizar dentro os blocos específicos de tempo. Mas não é uma obrigatoriedade. Se a gente lembrar de rotina, é um efeito de fatos que você precisa ser feito, fica mais fácil. Por exemplo, rotina de skincare. Eu vou passar primeiro creme esfoliante, vou passar isso, aquilo. Rotina doméstica. Eu, por exemplo, aqui em casa, eu tenho até um vídeo no meu canal, o cronograma de limpeza doméstica que eu faço. Então, tem 2 dias da semana que eu lavo roupa. Mas eu não falei que horário que eu lavo roupa. Durante o dia, eu vou lá, coloco a roupa na máquina, deixo lá batendo enquanto eu tô com a minha filha, fazendo o almoço. Depois eu vou lá e estendo. Você já vai colocando em pequenos blocos dentro do seu dia aquela atividade que você tem que fazer. Isso facilita muito. Ó, a Dai tá falando assim que o dela é simples. Ela coloca num papel aí e anota na rotina dela. Porém, como é que ela oferece isso para cliente? Talvez você tenha que criar um sistema para você oferecer para cliente. Mas, por exemplo, às vezes uma cliente vai funcionar do mesmo jeitinho que você faz em casa. Com um bloquinho de papel e a caneta, já começa a montar a rotina da cliente. Então, não existe segredo. Existe a sua forma de pensar. Aí você começa a ver, eu podia fazer mais bonitinho, né? De repente, num plannerzinho, a rotina dela. Podia colocar minha marca, né? Vou fazer um marketing aí, vou colocar minha marca aqui no material, para ficar mais bonitinho para entregar para ela. Porque às vezes vai funcionar um cronograma impresso, às vezes um digital. Eu faço muito no digital também para as pessoas, para ela poder pegar no celular e saber ali qual é o menu da semana. Então, vai muito do seu perfil, de você como profissional, do que você consegue, da sua capacidade de realizar e da expectativa do cliente. E, acima de tudo, entender a rotina dele, né? O que ele realmente precisa. E aí, porque às vezes o cliente ele não sabe levar aquele planejamento ali para uma forma física, que seja escrita, que seja por áudio, porque tem funcionários também que não sabem ler, isso acontece também. Né? Então, é entender a rotina realmente do cliente para elaborar da melhor forma para que o colaborador consiga desenvolver, né? Porque para o colaborador não é fácil, né? Se adaptar primeiro que ele às vezes acha que o serviço dele não está bacana, então é ter realmente tato nessa hora, nesse momento e levar com muito carinho, muito amor, né? Eu tenho um case para contar. Posso contar um case? Claro, né? claro. A gente está falando de rotina. Tem muitas profissionais que acreditam que rotina é só quando você tem empregado doméstico, tá? E não é só isso. Você pode ter uma rotina para você que não tem empregado, para você que tem empregado, para você que tem empregado de vez em quando. A rotina da casa, ela funciona para todas as pessoas, independentemente de ter empregado doméstico ou não. Porém, com a rotina do empregado doméstico, é uma coisa mais elaborada, porque ele vai ter as tarefas específicas para fazer e ele precisa desse direcionamento para garantir que você esteja satisfeito com o trabalho dele. Por isso que a rotina doméstica, a implantação de uma rotina doméstica para quem tem funcionários é hiper importante. Mas, por exemplo, eu tenho um case de uma organização que eu fiz em que eu percebia que a lavanderia da minha cliente estava sempre uma zona. Era roupa o tempo inteiro e era aquelas lavanderias minúsculas, né? Que tem a máquina na frente do tanque. Então, estava sempre cheio de roupa. E o que eu fui entender? O sistema de lavagem de roupa dela. Qual era o processo que ela fazia? Primeiro, ela acumulava muita roupa que ela usava uma vez. Ela não colocava para lavar e também não voltava para o guarda-roupa. Ela colocava tudo num cabideiro. Só que aquele cabideiro estava 1 mês com todas as roupas que ela tinha usado uma vez. Então, o processo ali já não estava tão...
Você vai usar essa roupa novamente? Não, então leva para lavanderia. Você só usou uma vez, não tá com cheiro, tal, pode colocar no guarda-roupa. Então, a gente tem que entender qual é a especificidade do sistema para criar esse sistema de organização. Ela não tinha dentro do quarto um cesto com roupa para lavar. Então, acumulava tudo em cima, ou no chão do banheiro, ou em cima da máquina. Olha aí, quantas coisas eu já não posso ajudar ela? Oferecer um cesto dentro do banheiro dela, para que ela possa pôr as roupas para levar. Que seja, que ela consiga pegar e levar para lá, porque ele não vai ficar fixo. Que ela consiga colocar em cima da máquina sem fazer aquele monte de coisa. Ela não tinha um dia certo para lavar roupa. Sujou, lavou. Ela lavava às vezes 2 peças, depois lavava 3. Ou seja, desperdiçava dinheiro, desperdiçava tempo, desperdiçava produtos de limpeza. Então, a gente criou um sistema para ela, quais dias ela ia lavar roupa de cama, no outro dia ela ia lavar roupa disso. Criamos esse sistema, usamos produtos organizadores para ajudar nesse sistema, para ela poder fazer. Por quê? Porque ela tinha uma pessoa que ajudava ela, mas ia a cada 15 dias. Então, às vezes, ela deixava acumular para a pessoa organizar e ela precisava usar aquela roupa. Então, olha quanta coisa envolvida só numa lavagem de roupa. Só uma lavagem de roupa. Então, esse E case como foi muito muda a vida da interessante para pessoa, perceber. né? Foi muito interessante para perceber, nossa, olha, ela só precisava de um sistema para funcionar. E até ela fez algumas mudanças de atitude. Por quê? Se ela deixou a roupa, já pensou ela deixar 1 ano roupas acumuladas ali naquele cabideiro? Porque ela não estava reutilizando aquela que ela tinha usado uma vez. Então, por que você está guardando? Se está sujo, vamos colocar para lavar. Se você não vai colocar no guarda-roupa de volta, vamos colocar. Não tem por que você ficar acumulando. É como se ela tivesse 2 guarda-roupas, entendeu? Um guarda-roupa das roupas limpas e um guarda-roupa das roupas sujas. Só que ela não estava usando das roupas sujas. Então, estava acumulando sempre roupa suja e ela estava ficando sem roupa limpa. Então, aí o sistema estava ao contrário. Então, é necessário que a gente coloque. Lá, eu coloco uma gaveta de roupas de apoio, que vou usar mais de uma vez do lado avesso. É um sistema já, que você acabou de montar um sistema. Você sabe que aquela roupa já foi usada, mas que você pode usar outra vez. É você montar sistemas que funcionem. E nem sempre o que a gente usa na nossa casa vai funcionar para o cliente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Isso que você falou que você faz aí na sua casa, pode ser que para um cliente não soe bem. Então, você tem que entender o que ele gosta, o que ele faz, para adaptar ao processo dele. Que seja não usar uma roupa só uma vez e já pôr para lavanderia, que seja usar a roupa mais de uma vez, né? Eu teve uma vez que eu fui fazer um projeto e estava fazendo a organização ali e a cliente, ela tem o hábito de roupa que ela já usou uma vez, ela volta para o armário, porém do lado do avesso, né? É o caso aí que é sistema, isso é um sistema que ela fez. Eu, por exemplo, eu tenho um lado do guarda-roupa, se eu já usei uma vez, ele vai para o finalzinho. Então, eu sei que aquelas roupas ali eu já usei uma vez, mas elas ainda podem ser usadas. E tem um processo também. Algumas que às vezes pode dar um cheirinho, passa um perfuminho, passa uma coisinha, que às vezes tem, né, uma sujeirinha, tirar uma poeirinha. Você vai vendo o que precisa. Jeans é uma coisa que você não usa uma vez só, você vai usando algumas vezes. Então, você isso é a realidade, não tem jeito. Isso é real e é raro hoje em dia, né? Hoje em dia não, sempre é raro. A pessoa que usa só uma vez, principalmente o jeans. O jeans é uma peça que ele não suja com facilidade, né? Então, você usou uma vez, às vezes você foi até a padaria, colocou uma calça jeans e foi na padaria. Não deu tempo de sujar. A gente agora tá com a pandemia, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, por isso que a gente começou a lavar. E aí, a pandemia também mudou o processo de lavagem de roupa. Por quê? Porque eu chego da rua, eu tiro toda a minha roupa, coloco para lavar. Por quê? Porque eu estive muito tempo fora de casa. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, a gente tem que perceber qual é o sistema que é montado para a organização e me adaptar à realidade. Na pandemia, meu processo de lavagem de roupa mudou. Porque eu tenho essa preocupação de não trazer nada da rua para casa, de ter alguma coisa, né, às vezes na roupa e tal. Então, a gente toma cuidado. E a gente perceber ali o que funciona e o que não funciona para criar uma rotina eficaz. E em relação a uma forma de passar para as meninas, não sei se é agenda, não sei se é eletrônica, papel, o que você tem aí para falar? Olha, isso pode ajudar, isso pode ajudar. Vamos papel e caneta na mão, meninas, já devia estar, né? Vamos pegar o papel e anota aí. O que eu vou falar? Eu vou falar do básico que você precisa para se organizar. Por quê? Porque aí você pode escolher qual ferramenta você vai querer. O que a gente precisa? A gente precisa organizar compromissos. O que são os compromissos? Tudo que tem hora e data marcada. Então, por exemplo, essa live com a Dé, eu marquei na minha agenda que às 8 horas eu precisava estar com ela.
eu tenho um compromisso, eu tenho compromisso com alguém, né? Eu preciso estar porque não é um compromisso só meu. Se eu aqui, de repente, 8 horas não apareço, coitada, a Débora vai ficar desesperada. O que aconteceu? Então, compromisso, a gente tem que ter hora e data marcada, a gente marca numa agenda. O que é agenda? Pode ser uma agenda de papel, isso aqui é um planner, já trouxe para vocês. Eu gosto muito de usar coisas coloridinhas, né? Ó, tudo coloridinho. Olha que lindo. Então, você marca, tem data e hora marcada. Isso aqui é uma forma analógica, uma agenda, onde você marca os seus compromissos. O Google Agenda é a melhor ferramenta hoje no mercado para você marcar compromissos. Porque você consegue compartilhar com outras pessoas, porque você consegue enviar convite, você consegue ter mais de uma agenda. Então, assim, no digital, eu sempre aconselho o Google Agenda. Existe a agenda do celular, aplicativos de agenda, existe uma infinidade, mas todos eles têm a mesma função, marcar seus compromissos, tá? Então, essa é a primeira base. Você pode usar um planner ou uma agenda para marcar seus compromissos, ou uma agenda digital, que pode ser o Google Agenda ou outra do seu celular. O que é legal da agenda do Google, né? Porque se eu tenho Android, se eu tenho iOS, se eu tenho um computador, ele consegue sincronizar em todas as plataformas. Então, isso é legal. Agora, se eu tenho minha agenda só no meu celular e às vezes eu estou no computador e tem sistema operacional diferente, eu não consigo acessar a minha agenda. Então, a gente tem que sempre pensar nisso na hora de escolher a agenda que a gente vai usar. Ah, cara, então eu não sou do digital, eu tenho que ter a minha agendinha de papel. Então, a agenda de papel tem que estar com você dia e noite, tá? Agarradinha. Então, ela tem que ter um tamanho bonitinho, tem que ser a sua cara. Eu, por exemplo, eu gosto de guardar coisinhas aqui, ó. Então, ela tem um papelzinho. Então, tem que andar com você. Senão, ela não vai funcionar. Outra coisa legal também é as tarefas. O que são as tarefas? É o que você precisa fazer, mas não tem hora e data marcada. Por exemplo, para essa live, eu tive que preparar um cronogramazinho, né? Um roteirinho do que eu queria falar. Então, eu coloco aqui, ó, preparar tal. Só que eu não precisava fazer isso na segunda de manhã, na terça. Não, eu tinha que fazer. Então, eu vou colocando umas tarefas. Por quê? Se eu pego as minhas tarefas, tudo que eu tenho que fazer, e pego a minha agenda, eu vejo onde eu tenho horário livre na agenda para realizar aquelas tarefas. E aí, a gente faz aquele famoso cheque. Você gosta, né, Dé, de fazer cheque nas tarefas? E aí, essas tarefas vão sendo concluídas dentro do tempo que eu tenho livre na agenda. E aí, você consegue dar conta de tudo que você tem para fazer. Porque você vai seguir aqui o que você colocou que você tem para fazer. Não ficar guardando na cabeça, tá, gente? Não guarda na cabeça, guarda ou no papel ou no aplicativo de notas mesmo no celular. Tenho que, de repente, comprar o leite. Tenho que ir na farmácia levar os medicamentos vencidos. Escreva as tarefas. Seja no celular, no aplicativo de notas normal. Pode ser um Word, pode ser um Notes, pode ser qualquer um. E hoje o mercado ele tem mais de 3.000 ferramentas para você se organizar. É muita coisa. E você vai escolher 1, 2, 3 ferramentas para se organizar. Então, toma cuidado com esse monte de aplicativo que você tem aí. Que um faz A, o outro faz B, mas você pode encontrar um que faz AB junto. Então, a gente tem que pensar nisso. E é exatamente isso. Você precisa de uma agenda para marcar compromissos e um local para marcar as tarefas. Você tem nesses dois, pronto, sua vida, seu tempo, você já consegue ter uma visualização de como você gasta seu tempo durante o dia. Perfeito. E tirar da cabeça. Não, mas tem um compromisso. Deixa eu guardar aqui na minha cabeça. Aí você, esqueci que eu tinha uma reunião com fulana de tal, porque não marcou. E o legal da tecnologia, né, Dé, é que você pode colocar lembrete. Então, se eu sou uma pessoa muito esquecida, eu coloco um lembrete para me avisar que 5 minutos antes eu vou ter tal reunião, que às vezes 1 hora antes me avisa para poder preparar o material da reunião. Então, é importante a gente escolher a ferramenta baseada naquilo que funciona para gente. Não adianta eu querer comprar a agenda mais linda do mundo e não usar. E compras de supermercado aí, de casa, onde é que você encaixa essa lista? Eu, por exemplo, tenho no digital. Por quê? Porque meu marido, ele compra online. Então, tudo quando tô no dia a dia fazendo... Faltou alguma coisa, eu abro meu celular, eu tenho uma lista de compras online, que eu escrevo o que tá faltando e ele imediatamente já recebe lá. E aí, uma vez por semana, a gente faz as compras, né, da semana. Ele entra, abre o aplicativo e já tá tudo lá. Esse foi o sistema que eu fiz aqui em casa. Mas já tive clientes que não têm o digital. Tipo, o marido não gosta de usar. Então, é uma famosa listinha. Então, eu já mostrei até num vídeo que eu tenho sobre cardápio semanal, que é uma listinha, um imã de geladeira. Quando vai faltando as coisas, vou anotando. Aí, o marido, antes de ir pro trabalho, ele tira uma foto daquilo, do que a mulher anotou, e leva pro trabalho. Simples. É um sistema que foi formado.
Pode ser que esse sistema funcione numa casa e não funcione na outra. Mas é importante a gente saber e conhecer para saber o que tem, né? Ó, a Vera está perguntando do Trello. Também uso o Trello, é uma ferramenta, mas eu organizo projetos nele, né? Mas dá para organizar tarefas também. Fazendo, feito e não feito. E você vai arrastando. Existem vários sistemas, gente. Assim, se a gente ficar aqui nessa live contando, são basicamente 8 anos de estudo sobre organização pessoal, de ferramentas, metodologias, técnicas. Tem bastante coisa lá no meu canal, quem quiser complementar essa live de hoje, no blog, sobre ferramentas de organização. É importante a gente entender o que a gente precisa, que é uma agenda e um gerenciador de tarefas. Sabendo isso, eu vou atrás das ferramentas que funcionam para mim. Se é uma agenda, se é um papelzinho, se é o famoso caderninho. Tem muita gente que tem o caderninho, né? E funciona. Então, tudo bem. Então, a gente criar aí algum sistema que funcione para você. Eu aqui, eu uso esse aplicativo. Eu já tive cliente também que a gente fez de uma forma que era uma lista básica impressa. Eu tenho até no meu blog, para quem quiser baixar. Uma lista básica de compras. Então, toda semana a mulher imprimia e anotava, fazia um checklist e anotava tudo que estava faltando. Não era nem ela, era a empregada que fazia. E aí deixava para o marido. O marido pegava aquele papel, colocava no bolso e ia fazer as compras. Era sempre assim. Então, tem que ter esse sistema, tem que criar esse sistema para que as coisas funcionem. A dica do aplicativo da lista de compra, Kalinka. É que eu tô com vocês na live, mas depois eu uso vários, mas tem um post, eu vou deixar, depois eu mando até pra Dé compartilhar nos stories dela. Tem um post só sobre aplicativos de lista de compras, aplicativos de organização financeira, tá? Porque é uma coisa que o pessoal também pede. Porque aplicativo tem um monte, tá? Eu uso aí eu tenho, nesse post tá falando qual que eu uso, e tem outras sugestões. Por quê? Você pode baixar e achar super legal o que eu uso. Você pode baixar e achar horrível. Ai, não gostei. Então, tem várias opções, né? Não dá tem que ver o que adapta aí, né? Papel e caneta e planilha do Excel. Não tem Ó, a Gil usa uma lousa magnética. É isso. Às vezes aquela lousinha, às vezes uma plaquinha de cortiça, mó bonitinha. Você coloca uma plaquinha, coloca um papelzinho lá para poder todo mundo da casa ver. Isso funciona não só para, por exemplo, lista de compras, cronograma de limpeza da casa, mas, por exemplo, a rotina da casa dos filhos. Você saber que, por exemplo, seu filho tem natação tal dia. Muitas rotinas da família não funcionam por causa disso, porque o pai às vezes não sabe que o filho está na faculdade ou que precisa ir buscar o filho tal dia. Então, se você organizar isso, planificar, fica mais fácil. Aqui em casa, na geladeira, eu coloco, né? A minha rotina, Débora Fernandes, lá na geladeira, né? Dia de aula, dia de live, dia de... Enfim, né? Tudo que eu vou fazer. Porque todo dia, né? Qual que é o horário de hoje? Todo dia pergunta a mesma coisa. Não tem jeito. Mas mesmo você colocando, eles perguntam, não é? Mesmo você colocando na geladeira, tem dia que eles ainda perguntam. Porque é assim. Vai lá na até acostumar, né? Que coloca lá. Agora já tá tudo mais tranquilo. Graças a Deus. Igual quando eu montei o escritório em casa, que eu tinha fora de casa, eu passei para dentro de casa logo no começo da pandemia, e aí a porta fechada não tinha muito aquela percepção que não podia entrar. E aí no começo eu pregava lá um papel, não entrar, né, gravando. Agora fechar a porta acabou. Então até acostumar a gente tem que passar a orientação da forma certa, né? Esse negócio do sistema também, né? Por exemplo, tem muitas mães que reclamam, mas meu filho não me deixa... Cria um sistema de tal horário. Se a porta da mamãe estiver fechada, não pode entrar. No meu aqui tá escrito youtuber gravando. Nem sempre eu tô fazendo, né, vídeo pro YouTube. Mas minha filha de 3 anos, quando olha e fala assim, mamãe tá trabalhando, ela já sabe que a porta fechada significa isso. E ela tem 3 anos. Então é possível a gente introduzir sinais para que as pessoas saibam. Ó, quando de repente tá assim, é porque não pode entrar. Ou porque alguma coisa está acontecendo. Às vezes você vai fazer comida. Eu geralmente deixo ela... Eu ligo a televisão no horário que eu vou fazer comida. Para eu conseguir fazer a comida sem ela grudadinha em mim. Então, agora é a hora da TV. Ela fica lá paradinha assistindo. Terminei o almoço, pronto. Então, criar sistemas para que você consiga fazer outras tarefas. Por exemplo, às vezes estender roupa. Ela gosta de ajudar. Então, eu tenho que dar alguma coisa para ela me ajudar a ir prendendo a roupa, senão ela vai me atrapalhar, eu não vou conseguir estender a roupa. Então, eu coloco as roupas maiores e dou um pregadorzinho e ela vai pegando as menores. E ela se acha útil, ela vai me ajudando. Então, envolver a família também na rotina é importante. Não só na nossa casa como profissionais de organização,
Mas explicar isso para o cliente, que às vezes, se ele não tem uma ajuda de uma diarista, de uma empregada, ele tem que envolver os filhos nessa rotina. Isso é importante para o desenvolvimento deles e também para criar adultos melhores no futuro, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Não é porque você tem uma empregada que você não precisa fazer nada. Não. Ele tem que ter tarefas simples, como colocar as coisas no lugar quando tirar, como arrumar uma cama, como, de repente, tirar o prato da mesa. Isso são coisas, às vezes, simples que dá para fazer no dia a dia e não sobrecarrega a diarista, a empregada. E nós, como personal organizers, nós precisamos ter nosso momento, né? Nós temos que ter... Nós desenvolvemos um trabalho extra casa de cliente, né? E elaboração de proposta, precificação, toda essa questão aí que a gente precisa realmente transferir isso para a família, né? E essa questão de colocar a filhinha que você está falando para ajudar, colocar nela, até se dispõe, né? Eu acho tão bacana porque tanta gente que eu vejo aí sofrendo porque não dá a oportunidade do outro fazer porque não vai fazer igual a mim, não faz direito, né? E você que é perfeccionista consegue desenvolver isso aí tão bem. Mas é exatamente isso. A gente tem que, às vezes, ceder. A mulher hoje, ela sobrecarrega muito o trabalho, porque eu tenho que fazer tudo, eu só tenho que ser do meu jeito. Não, eu sou perfeccionista, mas eu aprendi a lidar porque eu não vou dar conta de tudo. E ninguém dá, tá? Esse é o segredo, ninguém dá conta de tudo. Então, aqui a gente divide as tarefas entre eu e meu marido. Minha filha ajuda naquilo, ela pode, ela tem 3 aninhos, então ela ainda é pequena, muitas coisas ela não consegue fazer. Mas eu fico surpreendida com a oportunidade quando eu dou e ela realiza até melhor do que eu. Eu fico, nossa! Então, é isso que eu ia comentar, eu acho que eles sabem mais do que a gente imagina. Com quase, ela não tinha nem completado 2 anos, ela já pegava a roupinha dela e levava para o cesto. Ela via a roupinha no chão, ela pegava e levava para o cesto. Era uma brincadeira para ela. E ela começou a fazer isso baseada no que ela estava observando. Então, a gente também é referência para os filhos, referência para tudo. Então, a gente precisa mostrar para ele como se faz, dar oportunidade de fazer. Às vezes não vai sair do jeito que a gente gosta, porque ela jogava na cesta, mas jogava torto. Eu ia lá e dava ajeitadinha, mas ela fez. E estimular isso. Ela também guarda na gaveta. Ela guarda na gaveta ainda, né? Mas eu deixo, porque a iniciativa de querer guardar é uma coisa importante. Se eu tirar isso dela agora, ela nunca mais vai querer guardar as próprias roupas. Então, às vezes, eu dou a oportunidade. Ela vai lá, guarda na gaveta, depois eu vou lá e dou uma dobradinha. É um incentivo, né? É um incentivo também, porque a gente tem que saber valorizar ali, observar o que a família realmente está começando a despertar. Por exemplo, passa ver uma bolinha de papel no chão, sei lá, um chinelo, enfim, vai lá e tira do lugar e coloca. Não fez mais que sua obrigação. Demorou a pegar, hein? Né? Então, a gente tem que reconhecer que isso é um passo que a pessoa está dando ali para contribuir, para alertar, contribuir, porque todo mundo da casa tem que participar. Isso tem a ver com organização pessoal. Tudo que a gente falou aqui, o seu tempo, tudo que tem a ver com o seu tempo, com o que você faz, as ações, seja trabalho, seja casa, seja cuidar dos filhos, é organização pessoal. Então, como é que todo mundo... Tem gente que fala assim, como é que você consegue dar conta de tudo isso em 24 horas? Com organização. Porque se eu tenho sistemas em casa, se eu tenho as coisas no local, fica mais fácil de ser produtiva. Se tivesse uma bagunça, eu não ia conseguir produzir o que eu produzo. Então, é necessário organização para você ser mais produtiva e conseguir realizar mais coisas em menos tempo. É isso, né? Eu ouço sempre, né? Como que você consegue, né? Ainda faz atividade física ou sei lá, alguma coisa assim. Ainda sobra tempo, graças a Deus, né? Tem que descansar também. Saber aproveitar a vida. Tem que sobrar tempo. Né, cara? Ser produtivo é fazer sobrar tempo. Eu quero é que sobre tempo aí para descansar, para fazer Pra ver uma série, para tomar um vinho, para fazer nada. Para fazer nada, né? As pessoas esqueceram o que é não fazer nada. Às vezes a gente precisa só parar um pouquinho, descansar. Isso faz bem também para a organização mental da gente. A gente está com a cabeça cheia de coisas para resolver, problemas e tal. Então, às vezes, você sentar, tomar um copo d'água, tomar uma xícara de café, conectado com aquele café. Tô tomando café. Desligar um pouco das coisas faz muito bem. Quando você terminar o café, você vai ver que sua cabeça já vai começar a resolver os problemas, já ter ideias legais diferentes. Então, a gente precisa ter esse cuidado com a nossa organização mental, baseado na nossa organização pessoal. Quando eu trabalhava em empresas, cara, eu sentia até hoje eu fico rindo de mim mesma, né? Eu tinha orgulho de falar que eu não tinha tempo para nada, que era uma correria para mim. Mas eu tinha um orgulho, eu falava de boca cheia.
Nossa, não tem tempo para nada, parecendo que era, nossa. Super ocupada, Coisa. né? Era muito Era ocupada. ocupada, não era produtiva. Não tinha tempo, de fato, eu não tinha tempo para nada mesmo. Eu, eu fiz um Reels baseado nisso, nesse negócio de não ser ocupada e ser produtiva. Porque, assim, tem pessoas que, exatamente, têm orgulho, né, de falar, como é que você tá? Tô na correria, como se isso fosse bom. E não é bom estar na correria, tá? Quando você é organizada, você tem o controle do seu tempo. Então, tá, tudo ótimo, tudo tranquilo. Eu falo, nossa, tranquilo, então ela não deve fazer nada da vida, né? Tranquilo. É recriminação, é discriminação que as pessoas fazem. Então é importante a gente saber o que é ser ocupada. É você ter um monte de coisa para fazer, mas que não estão te levando para lugar nenhum. Ser produtiva é você fazer as mesmas coisas, mas que te levam para um objetivo que você quer. Então, queira ser produtiva e não queira ser ocupada. Você vai ser muito melhor na sua vida, em tudo, em todas as áreas, quando você é produtiva e não ocupada. E muito mais feliz, né? Isso é. Organização e produtividade trazem felicidade, comprovado. Você é muito mais feliz, mais tranquila, mais serena. Com certeza. Verdade. É isso, meninas. Alguma dúvida que vocês têm aí para Kalinka? Aproveitem, hein? Que delícia de live. O papo é super gostoso, né? Dá vontade de ficar aqui horas falando, conversando sobre vários assuntos. Dúvida de aplicativo, de negócio, eu vou mandar todos os que eu já tenho para a Dé, para ela poder compartilhar com vocês que estiveram aqui na live. Mas quem quiser dar uma olhadinha lá no blog, tem bastante ferramentas. Porque existem muitos, né? E aí, com certeza, algum vai casar com o que você está procurando. Mas primeiro entenda qual que é o seu problema. Lembra que a gente falou da cliente? Às vezes também tem que pensar, o que você está querendo? Quero organizar as finanças, quero organizar a lista de compras, quero organizar meu guarda-roupa. O que você quer ali em relação à estrutura, né? Ao processo. Aí você descobre um aplicativo legal. Tem que pensar no problema e depois correr atrás da solução, né? Porque tem aplicativo demais mesmo, não dá nem pra... Você indica algum livro, cara? Nossa, eu tenho um monte de livros. Todos esses aqui são livros de organização, tá? Eu, inclusive, sou coautora de um. Esse aqui é o meu, Personal Organizer Mudando Sua Vida. Em breve teremos outro. Que bacana! Sou você coautora de... Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês verem. Em breve eu vou ser coautora de mais um livro, mas esse aqui, eu tenho todos esses de organização. Quando eu comecei há 10 anos, né, não tinha essa quantidade de livros, eram todos internacionais. Hoje a gente tem muitos em português. Mas eu também vou mandar para a Dé e também vou colocar aqui nos meus stories minha biblioteca de organização e produtividade. Indicação de vários livros para vocês, tá bom? Tá. Manda que eu coloco lá nos stories, ou enfim. Vou colocar vários que aí você manda, ou para o pessoal que te segue, ou para as alunas, tal, para elas poderem ter esse conteúdo, porque é complementar, né? E livro, cada dia vai vir um novo livro, vai vir um novo lançamento, eu tô aí para lançar outro. Esse aqui, por exemplo, o Personal Organizer, eu falo sobre agenda, planner e bullet journal. O bullet journal é uma metodologia de organização, a agenda e o planner, ferramentas. Então, você aprender a lidar com elas. Então, é interessante para você conhecer esse universo. Bacana. E o seu livro, como é que elas conseguem? Tá à venda no meu site também. Ele tem físico, o físico vai autografado para quem quiser comprar. Ele tá R$ 59,90. Eu tenho, porque eu recebi. Eu tenho. E também tem o e-book. O e-book é R$20, aí só mandar o e-mail e tal. Mas tem a compra pelo site. O que acontece? Se você falar para mim, me chamar no direct, aí ó, falar que estava assistindo a live da que legal! Eu faço uma promoção, tá? Que legal! É mais barato, sem pagamento de frete, autografado. Então, se você ainda não tem o Personal Organizer, me chama no direct, fala, eu quero o livro, e aí a gente faz um bem bolado aqui. O que você acha, Dé? Nossa, fantástico! Olha, eu estava lá na live. Não conta pra ninguém, só pra quem tá assistindo na reprise. Vai sair R$ 59,90 por 40 sem frete, tá? R$40 sem frete, ó lá. Olha lá no direct dela, então. Qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda também, me chama que a gente encaminha aí para a Kalinka e vocês vão estar dentro. Me chama, já me segue, me chama Quero Livro. Se vocês têm interesse, tem ele físico e tem o e-book. Aí vocês veem o que é melhor, tá bom? Que aí eu mando para vocês e vai autografado, bonitinho, com a dedicatória linda da Kalinka para vocês. Tá. E como que elas acessam o seu blog? É o kalinkacarvalho.com.br. Vocês entram no meu site, lá tem blog, tem bastante ferramenta até para ajudar elas a oferecerem para o cliente, tipo lista de compras, cronograma de limpeza, tem lá modelos que vocês podem baixar para vocês usarem como modelo de vocês e criarem o próprio de vocês. Tá vendo? É muita coisa. YouTube, blog. A gente tá no TikTok, a gente tá aqui no Instagram, a gente tá no YouTube, a gente tá no LinkedIn, a gente tá... eu tenho um podcast também, né?
Meu Pra Deus do céu! Para quem quiser me ouvir, ao invés de me ver ou de ler, Podcast é fantástico, eu amo podcast. eu tenho um podcast no SoundCloud, onde lá eu também dou dicas de organização. Vocês acham que eu sou acelerada? Vocês acham que eu não tenho tempo para... Não, porque vocês não viram o Kalinka ainda. Vocês não foram lá no perfil dela. Vai lá no perfil dela. Isso aí produz... O pessoal me viu nativa, né? Você me viu nativa. Meu No evento, Deus. correndo de um lado para o outro. Lá no POB ainda foi um espaço bem maior, né? Eu te vi um pouco menos. Via você um pouco menos. Então, eventualmente, eu vinha sempre na correria. Agora, lá no encontro, que era um espaço um pouco menor, ali eu falei, caramba, né? Mas eu achei bacana. É tão natural, ninguém me pediu ajuda e eu comecei a ajudar. É muito eu. Você Sabe dorme, como? É igual meu marido fala. Já perguntou se eu durmo. Olha lá, estão perguntando se eu durmo. Durmo. É como meu marido fala. Sabe o que ele fala? Que eu tinha essa preocupação de querer desacelerar um pouco. E um dia ele falou assim, Débora, você tem que pensar o que vai te fazer sofrer menos. Porque se você é assim, tentar desacelerar, isso vai te causar até um sofrimento. Então, seja você assim, pronto, para quê, né? Era falta de realmente saber me organizar para ter os meus momentos de descanso. E aí eu entendi isso. Porque quando eu estou trabalhando, eu tenho que estar... Eu gosto de ser mais por exemplo, quando estou na casa do cliente, organizando, eu perco a noção do tempo. Eu vou organizando, eu não sei mais que horas são, porque eu gosto tanto, é tão satisfatório. Então é isso que a gente tem que fazer. Ações que sejam prazerosas para a gente aproveitar muito bem o nosso tempo. Podcast, onde que elas conseguem acessar, cara? No SoundCloud. Se vocês entrarem no meu blog, kalinkacarvalho.com, vocês vão ver lá uma barra de redes sociais. Então, vocês vão ver todas que vocês podem acessar. Facebook, Instagram, YouTube, Vou mostrar LinkedIn. aqui agora para elas, porque eu sou assim. Vocês conseguem acessar tudo. Tem bastante conteúdo. Dá pra fazer maratona da Kalinka. Mas depois vai ter o vídeo dos 36 fatos novos sobre mim. Tá bem legalzinho, tá engraçado. Legal. Olha aqui, deixa eu mostrar para elas rapidinho aqui. Peraí. Joguei aqui, deixa eu virar minha câmera. Joguei aqui, ó. Joguei aqui no Google, Kalinka Carvalho Blog. E aí vou clicar e vai aparecer aqui as redes sociais dela, ó. Vocês vão entrar por aqui. Twitter, LinkedIn, aí tem o SlideShare, tem as minhas palestras, tem o Pinterest, que também tá todo... Gente, tem coisa aqui que eu nunca vi, não sabia nem que existia. É isso aí, meninas. Aí, se inscreva em nossa newsletter, tem material, tem bastante conteúdo. Isso aí, meninas. O último post aí é como ser produtiva, como ser uma mãe produtiva lá. Deixa eu ver. Olha. 3 dicas de produtividade para mães. Então, tem muita coisa aqui. Como organizar mesa de café da manhã. Tá vendo? Olha. Entrevista personal organizer. Gente, tem coisa demais. Entra lá depois e qualquer coisa que precisar de ajuda, estamos à disposição de vocês. Porque conteúdo não falta. Não falta, é muita coisa. Cá, é isso. Quero te agradecer por todo o carinho de sempre que você me dá, me entrega, e gratidão por te conhecer pessoalmente, por sempre que precisar aí da sua força, você tá aqui junto comigo, tá? Parabéns por todo o seu trabalho. Você é uma pessoa de verdade que eu admiro de todo o meu coração. Você inspira muitas mulheres, você entrega realmente o seu trabalho, né? E entrega muito, e isso me deixa muito feliz por fazer parte aí do seu círculo de amizades, tá? Gratidão. Com certeza. Precisando, estamos aqui, é só chamar. Tá bom. Meninas, agradeço vocês também, a cada uma, né, que estiveram por aqui, passaram por aqui, muito bem-vindas, fico muito feliz com cada carinha que eu vejo aqui e muitas conhecidas, tá bom? Beijo, gente, foi um prazer. Beijo, Cá. Qualquer coisa, tamo juntas. Mais, né? Precisando, boa gente. Boa quinta-feira pra todo mundo. Precisando, então, Instagram, Kalinka, KK, com 2 Ks, né? Porque ontem eu fiz passei por equipe errado, com um K só. Kalinka Carvalho. Kalinka, K-L-I-N-K. Kalinka. Qualquer coisa me chamem aqui que a gente
tirar as dúvidas de vocês. Grande beijo, Cá. Beijo, meninas. Beijo, Dé. Obrigada. Beijo, Boa eu que sexta-feira para agradeço. todas. Gratidão.